Olá a todos, meu nome é André Vilar e sejam bem-vindos ao primeiro Deus no Comando em versão podcast. Deixem-me já esclarecer-vos uma coisa. Se vieram aqui parar porque o padre da vossa paróquia disse que vocês precisavam de fazer um retiro espiritual ou o vosso mestre Reiki disse que precisavam de um bocadinho de meditação, então vieram ao podcast errado. No Deus no Comando, a televisão nacional é a rainha e é sobre ela que vamos falar. Tudo o que acontece na RTP, na SIC, na TVI, na CMTV, bem, quem sabe no canal Panda, não é? Vamos falar sobre os sucessos, os insucessos, as polémicas, e o quanto eu vou gostar de falar de polémicas, não é? As estreias, os finais e as transferências. Sim, que está às vezes em televisão parece o mercado futebolístico, não é? Sai Alexandre Alencastre, entra Cristina Ferreira, atropela Fátima Lopes. É mais ou menos assim que acontece. O primeiro episódio deste Deus no Comando é sobre ficção nacional e eu achei que não fazia sentido estar aqui à conversa comigo mesmo, não é? Portanto, convidei uma pessoa muito especial, convidei a Inês Gomes para estar à conversa comigo. Para quem não sabe, a Inês é autora de novelas, já escreveu imensas, tanto para a SIC como para a TVI. Já escreveu novelas como Nunca Digas Adeus, Morangos com Açúcar, Feitiço de Amor, Mar Salgado, Paixão, Terra Brava e é agora a autora da novela A Serra, que é a novela mais recente estreada em Portugal. É uma novela da SIC, líder de audiências, é uma novela passada na Serra da Estrela e que tem Júlia Palha e José Mata como protagonistas. A partir de agora, a conversa sobre ficção nacional no Deus no Comando faz entre mim e Inês Gomes, a minha convidada especial. Inês, obrigado por ter aceito o meu convite e peço desculpa por estar a roubar-lhe um bocadinho do seu tempo, que deve ser escasso, não é? É um bocadinho, quando se faz uma novela o tempo é sempre escasso, mas tudo bem. Inês, eu gostava de começar esta nossa conversa situando-me naquele momento, naquele espaço temporal em que Inês termina a sua formação em jornalismo e depois é desafiada a entrar neste mundo da ficção, não é? De escrever para ficção. Mas vou se calhar fazer uma viagem um bocadinho maior no tempo, se a Inês o permitir, porque eu gostava de perceber se este gosto por contar histórias, sejam elas factuais ou ficcionadas, já vem desde a infância. A Inês já era uma criança que gostava de contar histórias? Já, e gostava muito de brincar com bonequinhos e inventar as minhas histórias. Divertia-me mais a montar um mundinho dos bonecos do que depois a fazer outras coisas. Portanto, sim, penso que vem desde a infância. E é de facto curioso porque, à partida, quando olhamos para a informação e para a ficção, achamos que é como a água e o azeite, não é? Que não se misturam ou não se devem misturar. Mas há alguma coisa da formação que a Inês fez em jornalismo que possa ser útil e que acha que é vantajoso para quem escreve uma novela? Sim, quer dizer, a base da formação em comunicação social até é aprender a comunicar e isso é sempre útil. Nós temos a escrever, portanto, os argumentistas vêm de áreas muito distintas. A maior parte vem de letras, talvez, assim, grosso modo, mas temos de áreas distintas, temos de direito. Também à partida não se diria que tem uma grande relação com a ficção. Temos de história, há muita gente de comunicação, de facto, e agora já as pessoas mais novas, que já há cursos mais ligados dentro desta área. Não é? A verdade é que a Inês aceitou o desafio, não é? de entrar neste universo da ficção e desde aí já assinou imensas novelas. Antes de conversarmos eu já estava a dizer algumas das novelas que a Inês já assinou, mas também esteve presente em projetos como os Morangos com Açúcar, projetos juvenis, e eu queria perceber o que é que para a Inês foi mais desafiante, ou é mais desafiante, escrever para adultos ou contar histórias para jovens? O que é mais desafiante? Imagino que seja complicado para os dois. Depende dos projetos. Os Morangos tinha era um grande desafio porque tínhamos de conseguir cativar um público muito exigente, porque os jovens são um público muito, muito exigente. Ao mesmo tempo tínhamos uma carga de responsabilidade grande, porque havia miúdos muito pequeninos a verem os Morangos com Açúcar e criava fenómenos de imitação que podem ser complicados. Portanto, era assim era um desafio diferente, foi uma grande escola. Agora, depois fazer uma novela, hoje em dia dá-me mais gosto fazer uma novela para adultos, mas também já não faço uma coisa para miúdos há algum tempo. Pois era precisamente sobre isso que eu ia falar agora, porque Morangos com Açúcar foram uma grande marca, não é? Estiveram muitos anos no ar, há toda uma geração Morangos com Açúcar, mas há já algum tempo que as estações de televisão não apostam em nada voltado para os mais novos. Na opinião da Inês, é porque realmente começa a haver falta de público para esses produtos
ou porque não há pessoas que queiram ou saibam escrever para esse público? Acho que pessoas para saber escrever arranja-se sempre, quer dizer, há sempre gente nova a entrar nesta área e, portanto, estará mais próxima dos jovens. Eu acho é que os jovens hoje em dia têm uma oferta tão grande no cabo e no streaming que já é mais difícil fazer um produto apelativo. Portanto, a partida não há público neste momento em televisão para assistir a estas séries. Eu, às vezes, e isto também depende, cabe aos canais arriscar ou não, mas é um risco sempre um bocado grande e difícil de uma estação fazer, porque eu acho que haveria, se conseguíssemos ter um produto apelativo, penso que haveria jovens que se iriam identificar por ser uma coisa portuguesa e falada em português e com os problemas dos jovens de cá. Agora, isto é um risco e, portanto, cabe às estações decidir se querem ou não fazer esse risco. Essa aposta, não é? Sim. Eu tenho uma curiosidade, agora voltando um bocadinho às novelas, tenho uma curiosidade e que eu tenho a certeza que não é só minha e que quem nos ouve também tem essa curiosidade, que é, quando se está a escrever uma novela, a construir uma novela, antes de ir para o ar, o que é que nasce primeiro? Nasce a ideia para a história? Nasce uma outra personagem? Nasce a localidade, neste caso, por exemplo, a Serra, penso que foi pedida uma novela na Serra da Estrela, certo? Foi, exato. Neste caso nasceu a Serra. Geralmente nasce ou uma ideia de plot principal ou uma personagem principal. Para mim, porque isto depois deve variar também conforme os autores. Geralmente para mim até começo mais pela história, descobrir o que é o conflito principal. No caso da Serra, como foi pedida uma novela na Serra, comecei logo a virar para coisas relacionadas com a Serra da Estrela. Portanto, a partir daí, a partir da localidade, criou os personagens e criou a história que tivesse voltado bem. E quando pensa numa personagem, quando a começa a desenhar, já define uma meta para ela? Ou a Inês vai escrevendo e vai descobrindo também caminhos para essa personagem? Define uma coisa muito importante, que é o objetivo da personagem. E vai ser isso que vai fazer mover essa personagem ao longo da história, tentar chegar a esse objetivo. E depois, alguns conseguem um bocadinho mais cedo na história, outros só conseguem o objetivo no final, e pode haver personagens que não conseguem. Pois eu ia perguntar se alguma vez tinha pensado num objetivo para uma personagem e depois a meio alterou. Sim, às vezes acontece. Porque as personagens depois acabam por ganhar um bocadinho de vida própria. Nós começamos a criar, e é um processo, é uma parte que eu gosto muito de desenvolver as personagens, dar-lhes características, dar-lhes história, dar-lhes o passado, a família, o que é que gostam. Eu gosto muito dessa parte do processo. Há autores e argumentistas que não gostam tanto, que preferem ir mais logo à história. Isto varia muito de pessoa para pessoa. E às vezes depois as personagens ganham vida própria, elas começam a ir por um rumo que às vezes nós não esperávamos. É engraçado, mas acontece. Então às vezes o objetivo das personagens muda, ou no fim é outra coisa. No fundo, como na vida, não é? Como na vida de cada um de nós. Como na vida. Às vezes acontecem-lhes coisas inesperadas. Sim, umas pandemias pelo meio, estou a brincar. Exato. A verdade é isto, é que as novelas, à partida, a ideia que nós temos, inspiram-se um bocadinho ou muito na vida real, nas nossas histórias. E eu gostava de perguntar, e não precisa desenvolver, prometo, mas se alguma vez a Inês criou uma personagem ou uma história que fosse inspirada em si, totalmente? Não. E nunca criei uma história inspirada totalmente em ninguém. Eu vou roubando pedacinhos da vida das pessoas, no fundo. Vou apanhando daqui e dali, das notícias, de pessoas que conheço, de coisas que acontecem, de coisas que me acontecem ou de que acontecem à minha família, mas são pedaços, não é uma coisa estanque, não é, nunca fiz uma história só sobre uma pessoa e uma coisa que lhe tenha acontecido. Inspira-se naquilo que vê e naquilo que ouve e depois tenta criar algo mais geral, é isso? Sim, no fundo é ir apanhando, porque
a vida das pessoas. Então, se pensarmos num protagonista de novela, a quem acontece tudo e mais alguma coisa, a vida das pessoas não é, felizmente, tão emocionante, porque ninguém aguentava o que acontece, especialmente a um protagonista de novela. Quer dizer, para nós mantermos a história interessante e em andamento, estão-lhe sempre a acontecer coisas, estamos sempre a criar obstáculos, problemas, dificuldades. Isto na vida, a vida das pessoas não é assim, felizmente. Era muito duro. Sim. Não se aguentariam 300 episódios sem ser feliz, né? Sem chegar ao objetivo final, pelo menos. Sim, é. Colocar essas entraves, esses problemas de vez em quando, é um truque que se usa para se manter uma história interessante durante mais de 300 episódios. E aliás, é a regra base da dramaturgia e do argumento. A personagem tem um objetivo e nós criamos obstáculos para ela não chegar a esse objetivo. Isto é que faz uma história. Quando vocês têm uma ideia pensada, vamos imaginar para 200 episódios, e a meio vos dizem vamos prolongar a novela para 400 episódios, é muito frustrante ter que mudar tudo. Ou ter que desviar caminhos naquele momento. Frustrante não será o termo. Às vezes quando já estamos a pensar fechar uma história e nos pedem mais episódios, é duro, é complicado o que é que eu vou inventar agora, como é que vou fazer para não fechar já a história e conseguir ainda fazer aqui mais alguns episódios. Prolongar o caminho neste caso. A Inês assinou a novela Terra Brava, que terminou recentemente, não é? E tinha como slogan o regresso às origens. E eu achei, quando apareceu, achei muito curioso, porque eu acho que isto resume muito o rumo da ficção nos últimos tempos. Tem-se preocupado muito, tanto assim como a TV, em voltar às origens, a fazer novelas portuguesas, mais portuguesas ainda. Houve esta necessidade, vocês que trabalham em televisão e que trabalham com ficção, sentiram que o público precisava de novelas mais portuguesas? Sim, sentimos que precisava de novelas mais portuguesas que viajassem mais no país. As pessoas querem muito ver as regiões e as diferenças que temos no país. E sim, às vezes podíamos... a ficção é uma coisa que eu acho que vai mexendo, vai seguindo tendências, vai-se moldando também vai-se moldando. À atualidade, e ao que o público quer, e nós vamos tentando acertar, nem sempre se consegue, mas nós vamos tentar perceber o que é que o público no fundo quer ver. E de facto pareceu-nos que as pessoas queriam coisas um bocadinho mais portuguesas, mais tradicionais, mais não sei, se calhar porque também já têm muita oferta e vêem muita coisa estrangeira, podem ver muitas séries e muitos filmes que não são cá, e portanto se calhar as novelas, que é um produto com que o público se identifica muito, querem que sejam mais portuguesas, talvez seja isso. Sim, e mesmo aqui em Portugal, provavelmente apostou-se muito pouco em novelas 100% portuguesas nos últimos tempos. Se calhar este voltar às origens faz algum sentido agora, não é? É um voltar àquilo que se fazia antes. Eu vou contar uma coisa e vou fazer um bocadinho de publicidade à SIC agora e ao Opto. Eu tenho ao Opto, então estava um bocadinho antes da nossa entrevista a ver a estreia do episódio desta noite da Serra e eu não tinha esta pergunta preparada e quando estava a ver pensei nisto, que é, nós temos uma ideia das novelas geralmente sangue, suor e lágrimas, não é? Muito drama, muito amor, paixões, traições, mas particularmente nestas duas últimas novelas da Inês, tanto na Terra Brava como na Serra, eu senti que se apostou muito nos núcleos cómicos, não é? No lado humorístico da novela. Esta Serra tem muito este lado humorístico. A Inês acha que o lado humorístico já não é só, porque eu penso que houve ali uma altura em que já não é só apenas um recurso para aligerar a trama, mas agora passou a ter uma importância fundamental nas novelas. Tem uma história própria e muito centrada. Tem. Eu acho que mais do que ter uma história própria, o que nós tentamos agora fazer cada vez mais é cruzar os universos e em vez de fazer o núcleo cómico, que é só o núcleo cómico per si, está ali só para as pessoas descomprimirem um bocadinho, é fazer destas personagens mais reais, mais credíveis e mais entrosadas na história e também com a história principal, e que isso traz-nos... sei lá, a história fica mais dinâmica, fica mais leve, mas ao mesmo tempo cruzamos com o drama e depois também damos drama às vezes às personagens que são
que tem este lado mais cómico, mas depois também tem drama. Portanto, tornamos aqui isto um bocadinho mais rico, penso eu. Começa a não fazer muito sentido haver esta separação, não é? O núcleo só cómico, porque também tem esse lado de drama, não é? É, exato. Porque as personagens não podem ser só preto ou branco, não é? As personagens têm muitas cores, muitas matizes, e mesmo as personagens mais leves também têm os seus dramas. E as personagens mais dramáticas também têm que ter momentos mais leves. Como na vida real, como qualquer um de nós, não é? Claro, também temos esses claro. momentos. Ontem eu fiz um exercício, não é que tenha muitos seguidores, mas no meu Instagram lancei uma pergunta, perguntei às pessoas que me seguem o que é que achavam da ficção nacional. E achei curioso porque tenho muitos comentários a dizer que a ficção nacional em geral, não especifiquei canais nem novelas, mas disseram-me que achavam que as novelas eram sempre mais do mesmo, tinham sempre a mesma história, a mesma premissa, os mesmos caminhos. Acha que no que toca à ficção, esta roda da ficção já foi inventada? Não há muito por onde fugir. Será que está esgotado isto? A avaliar pelos números de audiências que temos, eu diria que não. Pois. Porque e nós ouvimos às vezes isso de que se faz sempre o mesmo e se conta as mesmas histórias, mas eu acho que as histórias, quer dizer, não há assim tanta história no mundo para contar, mas a forma como as contamos, isso é que pode variar, e eu acho que isso nós temos tentado, e que tentamos todos os que trabalham nesta área, ir fazendo de forma diferente. E depois também é verdade que houve uma altura em que nós tentámos fazer histórias um bocadinho alternativas, diferentes nas novelas, e isso acabou por o público não gostar tanto. Porque o público, de facto, na novela quer, se calhar, umas histórias mais, não digo iguais, mas mais clássicas. As origens de que falávamos há um bocadinho? Sim, exato. Não é? Aquelas novelas típicas que as pessoas se habituaram a ver. Isto acontece-nos muito, que é as pessoas dizerem que as novelas são iguais e nós não vemos, e assim, mas não há produto nenhum em Portugal que tenha 1.300.000, 1.400.000 diariamente a ver. É muito. E se nós contarmos que temos várias novelas, portanto são vários milhões a verem, é muita gente a ver novela. Portanto, continua a ser um produto de sucesso, não é? Continua, acho que sim. E a Serra é um produto de sucesso, não é? Tem sido líder de audiências. Qual é que acha que é a chave para o sucesso desta novela? O que é que tem captado mais a atenção dos portugueses? Eu podia dizer o que é que tem captado a minha, mas não vou dizer. Eu acho que a Serra da Estrela é uma boa coisa, e a Serra como nós a temos aqui, com neve, com frio, no inverno, acho que faz alguma diferença. Acho que temos um bom elenco e algumas novidades, como a Júlia e a Sofia. E depois espero que a história também esteja a contribuir para dar audiências. Qual é a personagem que lhe tem dado assim um gozo particular criar? Acredito que todas, porque os personagens devem ser um bocadinho os vossos filhos, não é? Durante algum tempo. São. Mas há alguma que tenha dado um gozo particular? Que esteja a dar um gozo particular? Eu gosto muito da Carlota. É uma vilã que me diverte. Da Jacinta, aquela padeira com mau feitio. Sim, com muito mau feitio. Sim. Gosto da mãe dela, gosto dessa família toda. No geral, eu gosto de. Pronto, há aqueles que a gente gosta mais, estes que estou a dizer, sei lá, que podem dar mais, às vezes mais gozo a escrever, ou assim, mas no geral, acho que temos umas personagens interessantes aqui na Serra. E estes protagonistas também, porque às vezes os protagonistas acabam por ser um bocadinho mais flat, como têm que ser bonzinhos e assim, portanto acabam por ser menos interessantes. E aqui, o príncipe e a princesa, não é? É isso. E o príncipe e a princesa às vezes não têm assim tanto interesse. Então temos que os fazer mais interessantes. E aqui o que fizemos foi a Fátima tem uma energia e uma frontalidade que lhe tira esse lado e às vezes irrita-se também, portanto perde um bocadinho o ar ou as atitudes deixa de ser a princesa. E o Tomás tem ali uns segredos um bocado escabrosos, com aquilo a esconder da morte do irmão dela, e assim que também lhe tiraram logo o toque de bonzinho. Portanto, uma estratégia foi esconder assim alguns mistérios, não é? Para cada personagem, e vão abrindo
a caixa de Pandora, não é? Aos pouquinhos. Sim, criámos um segredo para cada, pelo menos um segredo para cada personagem, e fizemos um trabalho com a direção de atores e a coordenação de projeto, e os atores não sabiam, ou não sabem os segredos uns dos outros, só sabiam quando arrancaram, pois vão sabendo à medida que a história se vai desenrolando, não é? Mas não sabem os segredos dos outros. Até eles vivem a novela, não é? Aos pouquinhos. Sim. Vão descobrir. Eu até me estou a sentir mal porque eu pedi uma mãe para escolher um filho, não é? Portanto, fez assim uma coisa. Peço desculpa, Inês. A verdade, eu estava a dizer há um bocadinho que ando muito pelas redes sociais e pelos fóruns e tenho estado atento àquilo que as pessoas comentam sobre a novela. E um dos comentários que têm feito agora em particular, em relação à Serra, é o ritmo ligeiramente acelerado, não é? Porque há aqui histórias, a própria morte do Arthur, não é? E todo o mistério à volta disso, tem-se desenrolado a um ritmo ligeiramente bom, não é? Este registro é uma promessa para a trama inteira ou a coisa vai acalmar um bocadinho? Nós tentámos fazer sempre isto com um bom ritmo e sempre surpreendente. Tentámos e estamos a tentar, porque ainda não acabámos. E estamos a tentar manter isto bem interessante. Vamos ver se conseguimos. É sempre um desafio. manter um bom ritmo e uma cadência de acontecimentos e de surpresas, e assim é sempre um desafio, mas estamos a tentar. Até para vocês e para os atores deve ser complicado manter um ritmo acelerado durante 300 episódios, lá está. Muita coisa a acontecer. Eu estava a dizer que eu vejo muito as redes sociais e procuro saber as opiniões. A Inês também procura saber o que é que as pessoas estão a achar da novela e das personagens e também adaptar as coisas, ou prefere não ver? Eu não vejo muito, não vou muito às redes sociais. Vou tendo feedback das pessoas que conheço e que sabem que eu faço a novela e, portanto, me vão dando, mas as redes sociais vou tendo feedback porque a minha equipa também vai vendo e vai-me dizendo, e eu às vezes vou ver também, mas não sigo assim muito atentamente, até porque às vezes dizem bem, outras vezes dizem mal e uma pessoa não pode ficar presa a isso, sem dúvida. Exato, porque e depois nós trabalhamos com uma frente muito grande, um grande avanço, portanto não é fácil inserir as sugestões que às vezes as pessoas dão, ou seguir as críticas, portanto... Pois, porque às vezes podia acontecer vocês terem uma ideia para a personagem e depois as pessoas vão ao encontro dessa ideia e vocês pensam, então vou mudar. Mas essa distância que vocês têm entre o que escrevem e o que as pessoas veem não permite fazer isso, não é? É difícil. Sei lá, fiz isso no Mar Salgado, porque nós tínhamos o segredo de quem era o filho da protagonista e o guião saiu e saiu praticamente no dia a seguir, estava nas revistas. Estava na imprensa. E então tive de arranjar um outro filho, pronto, foi a solução, e mudar a história. Fizemos 2 finais para não se saber quem seria de facto o filho, mas isto é porque era o final e era um grande mistério. Mudaram a vossa ideia, não é? Mudámos, sim. A filha não era... Depois aproveitámos que a Inês Aguiar tinha uma irmã gêmea, para lhe dar outra filha, mas a ideia inicial não era essa. E deram a volta, o público aqui interferiu um bocadinho sem saber, não é? Sim. Sem querer. Inês, temos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu queria, ainda tenho algumas perguntas, mas esta vai ser em jeito de provocação, mas também brincadeira, está bem? Só para avisar, só para isto não correr mal. Não, porque neste momento em Portugal nós temos 4 novelas, sim, principais, que têm 4 protagonistas femininas muito fortes, a nível assim de caráter e de personalidade, e são escritas por 4 autoras. Os homens estão a perder lugar na ficção. Não, e se fosse ao contrário, não sei se fazia essa pergunta. Eu disse. Se fossem 4 homens, se calhar não dava a fazer essa pergunta. Não, na ficção eu agora não sei se há um equilíbrio, se há um desequilíbrio. Houve uma altura que até penso que havia mais mulheres a escrever novelas que homens. Agora não sei exatamente como é que está. Em termos de filmes e séries, claramente há mais homens, penso eu.
Mas, sim, aqui, sei lá, as mulheres foram ganhando algum espaço, mas nós já temos autoras conceituadas há muito tempo, como a Maria João Mira, e sim, portanto, isto não é... Não, foi só uma pergunta para provocar um bocadinho. Tá bem. Só para brincar consigo, porque realmente estive atento a isto e pronto, e calha bem, temos quatro novelas com 4 autoras e a verdade é que se tem apostado muito neste lado forte das protagonistas. Falávamos há um bocadinho do caso da Fátima, não é? Uhum. Tem sido uma tendência ao longo dos anos, que é tornar as personagens femininas mais fortes do que se calhar eram antigamente, não é? É verdade. E pelos vistos o público tem gostado. Portanto, enquanto o público disser que sim, vocês continuam, não é? Exato. Quando o público está, nós continuamos a fazer. E espero que haja muitas mulheres a escrever novelas e séries e filmes e tudo. Claro que sim, estou a brincar. Óbvio que gosto e vocês estão de parabéns, sejam homens ou mulheres. Eu tinha aqui uma setinha a dizer, não faças esta pergunta, André, mas pronto. Está feito agora. Inês, a verdade é que estamos a viver um período mundial comum, não é? Em Portugal estamos agora a começar o nosso processo de desconfinamento e, portanto, eu não queria falar muito da pandemia, tentei não falar ao longo da conversa toda, mas é inevitável não falar e eu tenho que fazer esta pergunta, que é: quais é que foram os maiores desafios, enquanto autora, que sentiu neste último ano? Foi quando estava a escrever Terra Brava e, portanto, parámos, as gravações pararam. Nós já estávamos praticamente no final. Quando parámos ainda nos faltava alguns episódios, mas já estávamos na reta final, mas faltava gravar ainda muita coisa e foi necessário ir mexer no texto e tirar tudo o que era os abraços, os beijinhos, o dá uma mão, faz uma festa, o dá um estalo, todos os contactos físicos e mesmo as próprias cenas tinham que ser escritas para se manter o distanciamento entre os atores. E isso foi muito complicado. O texto já estava escrito, nós precisamos muito dos afetos numa novela, quer dizer, faz parte do... É o ADN de uma novela, não é? As emoções, os afetos. Exato. E, portanto, isso foi complicado. Ao mesmo tempo, também ainda não sabíamos tanto sobre os procedimentos de segurança e como é que podíamos gravar, porque, por exemplo, a Serra já foi escrita toda em pandemia, mas já se domina melhor como é que são os procedimentos de segurança. Portanto, a ESP já tem todo um protocolo instalado e então isso já nos permite um bocadinho mais, mas continuamos a pensar e a fazer isto com balizas e a controlar muito os contactos físicos, mas já conseguimos ter um bocadinho mais de hipóteses. De facto, obrigou-vos foi uma adaptação assim forçada, não é? Que vos obrigou a procurar ferramentas e linhas de pensamento que não tinham antes, não é? Às vezes a resolver, tivemos que ser muito criativos para arranjar soluções para as cenas de amor e de paixão e assim, porque nós e depois quem? Porque havia algumas que tinham mesmo que acontecer. E então, da parte da coordenação do projeto, da produção, da direção de atores, eles tiveram que ser muito, muito inventivos também para conseguir fazer as cenas. Portanto, algumas, pelo menos para já, vão ficar, não é? Sim, algumas têm que ser. Por enquanto, até isto desaparecer, esperemos que não demore muito mais. Vai desaparecer, espero eu. E rápido, esperamos todos. Inês, para terminarmos a nossa conversa, eu quero fazê-lo com um desafio, pode ser. São 3 perguntas de resposta muito rápida e a resposta que a Inês me tem que dar são nomes de personagens da Serra. Pode ser? Ok, pode ser. Pronto, vamos tentar então fazer isto. Vamos imaginar, estamos a falar da pandemia, é o que tenho aqui logo no início. Eu disse que não falava da pandemia, falei tudo no fim. Vamos imaginar que a pandemia terminou já e que a Inês vai viajar pelo mundo e pode levar uma personagem de A Serra. Quem é que a Inês leva? A Laura Dutra, a Guida. O sonho dela é viajar, o objetivo dela é viajar. Tinha que lhe fazer isso. Então a Inês concretizava o sonho. Claro. Com um casaco, não é? Com um casaco de peles. Exato, com um casaco de peles, em luxo. A quem das personagens é que a Inês nunca contaria um segredo? A Guida também. A Guida ou a Açãozinha. Bocas podres. Não é fácil numa aldeia, toda a gente sabe tudo, não é? Isto é complicado. Exato. O que deve ser bom para um ator, não é? Ter assim uma personagem que pode colocar
toda a lenha assim de repente, não é? Contar todas as... Claro, é. Portanto, deve ser bom. Sempre que for preciso contar alguma coisa na novela, uso uma dessas personagens. Exato. A última é, se as personagens tivessem Instagram, redes sociais, quem é que seria a pessoa mais ativa na rede social? Mais ativa, Mariana talvez, seria bastante ativa. A Guida também seria muito ativa. Não, essas por aí. Na verdade, vivendo elas no século XXI e em 2021, Sim, provavelmente sim. a maioria usaria redes sociais, não é? Sim, e nós metemos isso na história, elas têm redes sociais. E a Mariana está marcado que usa com alguma frequência. Uhum. Inês, pronto, chegamos ao final da nossa conversa. Também não lhe tomo muito mais tempo. Já fiz um rol de perguntas gigantes. Inês, muito, muito obrigado por este bocadinho, por esta conversa. Espero não ter sido muito maçudo. Nada. Não, nada. Estar a perdoar por causa daquela pergunta das mulheres. Peço imensa desculpa. Sim, senhora. Nunca mais faz esquecer isto. Inês, muito, muito, muito obrigado e continuação de muito sucesso e bom trabalho. Muito obrigada. E terminamos assim este primeiro Deus no Comando. Tenho a certeza absoluta, mesmo aqueles que não têm grande interesse pela ficção nacional, hoje vão dar um saltinho à Serra. Quer dizer, não à Serra da Estrela, mas à Serra, a novela da SIC. Foi um gosto enorme ter-vos desse lado e depois de tudo o que já ouviram hoje, já só falta ouvir o meu conselho. Sigam religiosamente a televisão nacional. Até breve.